Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem, Guilherme? E aí, animado para as férias? Hoje, Isabelle. Turma, vamos pegar nosso livro, por favor. Hum. Então, vamos lá, turma. Bem, turma, nós vamos falar de um velho amigo de vocês, né? Que é substantivo. Está na página 220. Então, olha só, gente, o que seria a morfologia, né? A morfologia, ela é uma parte da gramática. Então, quais seriam os objetivos dela, né? Geralmente, a morfologia é quando nós estudamos as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, artigo, pronome, interjeição, conjunção, advérbios e... Esqueci de uma. Numerais. Então, olha só, turma. E quando nós estudamos também escritura e formação das palavras, né? Quando nós estudamos radical, essa última matéria, né? Derivação, composição, tudo isso são conteúdos que nós estudamos em morfologia nas aulas de gramática. Tudo bem até aí? Então, nós estamos falando exatamente disso. Então, olha só. Identificar na estrutura das palavras os morfemas, os elementos estruturais, que as constituem e determinar os processos de formação que dão origem a elas. Determinar a classe gramatical da qual a palavra faz parte e estudar suas possíveis flexões, isto é, suas variações de forma. Classes gramaticais. O conceito de classe gramatical. Leia este quadrinho. Proibir a entrada de estranhos. A placa diz proibir a entrada de estranhos. Proibir a entrada de estranhos. Mas isto é bom? Querem nos proteger dos turistas que depredam a fauna? Os estranhos somos nós. Entenderam aí, gente? Humor? Graúna, olha, para mim, me diz, eu pareço uma pessoa estranha, posso responder por carta? Olha isso, gente, ironia, né? Na verdade, o homem está invadindo o habitat do animal, então, por isso, o homem que é estranho, né? Quando o homem está na floresta, né?
E depois ele ainda pergunta, Graúna, olha para mim e me diz, eu pareço uma pessoa estranha? Aí o outro, posso responder por carta? Por quê, turma? Porque no ao vivo, né, no tete a tete, é mais complicado você falar a verdade, né? Então, calma aí, eu vou responder por carta, né? Então, olha só, turma, vocês estudam inglês, né? Já tem um tempinho. Vocês já viram o que é diferente? A estrutura do adjetivo e do substantivo no inglês. Eu posso chegar e falar. No português, nós chamamos assim, um homem alto, né? Homem alto, em português. Aí, como que nós vamos falar no inglês? Tall man, não é isso? Então, é como se o adjetivo viesse antes do substantivo. E na língua portuguesa, nós sabemos que isso existe uma diferença, porque eu posso chegar e falar assim, homem qualquer. Como eu posso falar, turma? Qualquer homem. Tem diferença, primeiro ano? Quando eu falo homem qualquer e qualquer homem, tem diferença quando eu falo isso? Quando eu formulo e elaboro essa construção? Ou é a mesma coisa? Não tem diferença? É a mesma coisa ou tem diferença? Primeiro ano? Ah, tá. É a mesma coisa, Guilherme? Hum. Alguém discorda do Guilherme, gente? Alguém quer falar sobre? Alguém quer ativar o microfone e falar? Em primeiro ano. Não, ninguém quer falar nada? Também não vê diferença, Isabelle. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, eu tenho Guilherme, tenho Isabelle. Quem mais gostaria de falar? Oi. Oi, primeiro ano. Tem diferença sim, gente, tá? Por que que eu falo que tem diferença? Quando eu falo a primeira construção, quando eu falo assim, ó, homem qualquer, eu estou me referindo a um homem sem qualidades, a um homem sem caráter. Seria um homem sem caráter, qualidades. E quando eu falo qualquer homem, é uma seleção. Eu estou selecionando qual pode ser qualquer pessoa. E aí, Isabelle? E aí, Guilherme? E quando eu falo, hum, que bom, senhores. E aqui, turma, vejam essa construção para mim, ó. Analisem aqui no chat. Quando eu falar pobre homem e homem pobre, tem diferença? Tem diferença, né, Guilherme? O que seria um pobre homem aí, turma? Um coitado. Isso aí, um pobre homem seria o quê, Isabelle? Um coitado, um homem digno de dó, digno de compaixão, isso aí. E um homem pobre? O que seria um homem pobre?
Um homem sem dinheiro. Então tem diferença. Ok, gente? Dependendo da localização do adjetivo na gramática, né, na frase, e do substantivo, terá uma diferença. Então, ó. Nossa, estou ficando resfriado. A palavra estranho aparece na fala de 2 dos personagens e cada um deles empregou essa palavra com uma finalidade diferente. Compare-a no segundo e no terceiro quadrinhos. Os estranhos somos nós, palavra que dá nome a quem não é conhecido em determinado lugar. Eu pareço uma pessoa estranha, palavra que atribui uma característica à palavra pessoa. Como é? Acho que eu pulei, né? Agora, turma. Em cada uma das ocorrências citadas, a palavra estranho tem usos diferentes. Por isso, tem também diferentes classificações gramaticais. No primeiro caso, como a finalidade dessa palavra é dar um nome, ela é substantivo. No segundo, como atribui uma característica, ela é um adjetivo. Então, olha só, turma, quando nós damos nomes aos seres, nós temos substantivos. Quando nós damos características, atribuímos características aos seres, que são estes substantivos, eu tenho os adjetivos. O mais engraçado disso tudo, o primeiro ano, é que as pessoas elas costumam achar que os adjetivos são qualidades, né? E elas só lembram das coisas positivas das pessoas. É bacana isso, né? Porque você está tendo uma visão otimista, uma visão positiva da personalidade e até mesmo das características físicas, ou seja, características físicas e características internas, das psicológicas. Mas uma pessoa pode ser linda, e essa pessoa pode ser extremamente problemática, preguiçosa, desonesta, infiel, né? Então as pessoas vão sempre pelas coisas bonitinhas, né? Ó, turma, classe gramatical é o conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade. Em cima de classe gramatical, vocês estão vendo aí esse retângulozinho bonitinho aí, meio lilás, meio azul, sei lá o que é isso? Em cima dessa classe gramatical, vocês vão escrever, turma, classe morfológica e coloquem entre parênteses. Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão fazer concurso público um dia, né? Vocês vão fazer o ERJ, fazer o FRJ, papapá. E quando estiver escrito classe gramatical, você pode achar que classe gramatical é só um nome. Só que dependendo da banca que irá elaborar as questões das provas do Enem ou das provas da UFRJ, da UERJ, ela pode usar esse sinônimo, ela pode usar classe morfológica, e você ficar com uma interrogação na testa. O que ele está falando? Caramba, meu professor não ensinou isso. Sim, eu estou ensinando. Então, classe gramatical é a mesma coisa que classe morfológica. Puxaram uma setinha aí, colocaram um sinal de igual, explicaram, estão colocando aí, dizendo o que é classe gramatical e o que é classe morfológica, turma. Bom dia, Lívia. Página 221. Então, tá bom. Então, olha só. A variação da classe gramatical nos enunciados. Nos dicionários, cada palavra e o conjunto de seus possíveis significados formam um verbete. Assim, por exemplo, forte. São acepções 1, né, gente? Aí é que vem escrito o adjetivo, que tem força, vigor, vigoroso. 2, SM, substantivo masculino. Construção militar que protege um lugar estratégico. E o terceiro, o advérbio, com força, fortemente. Já ouviram falar, primeiro ano, no Forte de Copacabana? O que seria esse forte? Esse forte é uma construção militar. Vamos visitar o Forte de Copacabana? Primeiro ano.
Coloca um joinha aí para eu saber. Já ouviram falar dessa palavra ou nunca ouviram? Já ouviu? Já sabia o significado, Ana, dela, que tinha mais de um significado? Forte, forte. Então aqui, turma, ó. O brilho forte, ó, no caso aqui é intensidade, então vai ser um adjetivo. Página 222, turma. O forte dos reis magos. Agora, também é substantivo, é o lugar, o local. O caminhão perdeu o freio e bateu forte. No caso, é um advérbio de intensidade, né? Ó, a classe gramatical de uma palavra muda, varia, dependendo das relações que essa palavra estabelece com outra, com as quais se combina para formar os enunciados. As classes gramaticais do português. As palavras da língua portuguesa distribuem-se em 10 classes gramaticais, também chamadas de classes morfológicas. O quadro a seguir apresenta uma sistematização dessas 10 classes e, resumidamente, a finalidade básica de cada uma delas nos enunciados. Classe gramatical, né, turma? Ó, substantivo. Então, olha só, o que é substantivo? Dá nomes aos seres, coisas e lugares. Olha os exemplos aí. Um lindo balão azul sobrevoou a região. Adjetivo caracteriza o substantivo. Exemplos: um lindo balão azul sobrevoou a região. Depois, artigo antecedeu o substantivo para determiná-lo de modo geral ou particular. Aí, no caso, um exemplo: um lindo balão azul sobrevoou a região. Depois, numeral, indicar quantidade, comprei 3 peixes por R$20. Pronome, substituir ou acompanhar o substantivo. Sério, eu te ajudarei. Sabes minha opinião sobre teus planos? Verbo, exprimir um acontecimento e situá-lo no tempo. Um lindo balão azul sobrevoou a região. Amanhã terminaremos o trabalho. Advérbio, indicar circunstâncias, tempo, lugar, modo, etc. Agora vivo tranquilamente aqui. Preposição, ligar 2 palavras. Confio em você, fique perto de mim. Conjunção, ligar orações. O dia está frio, mas está muito bonito. Interjeição, exprimir emoções e sentimentos súbitos. Nossa, veja que balão lindo. Tudo isso aqui, gente, vocês já viram no ensino fundamental, né? Tudo vocês já viram. Ó, o estudo de classes gramaticais que vamos iniciar a seguir tratará neste capítulo de 2 classes, substantivo e adjetivo. No próximo, veremos o artigo numeral. E os outros 6 grupos serão estudados na parte 2 desta coleção. Então, olha só, turma. Substantivo e adjetivo, página 223, né? Leia este trecho de texto em defesa dos adjetivos. Muitas vezes não mandam cortar nossos adjetivos. O bom estilo, conforme dizem, sobrevive perfeitamente sem eles. Bastariam o resistente arco dos substantivos e a flecha dinâmica e onipresente dos verbos. Contudo, um mundo sem adjetivos é triste, como um hospital no domingo. A luz azul se infiltra pelas janelas frias. As lâmpadas fluorescentes emitem um murmúrio débil. Substantivos e verbos bastam apenas a soldados e líderes de países totalitários, pois o adjetivo é um imprescindível avalista da individualidade de pessoas e coisas. Vida longa ao adjetivo, pequeno ou grande, esquecido ou corrente. Precisamos de você, esbelto e maleável adjetivo que repousa
delicadamente sobre coisas e pessoas e cuida para que elas não percam o gosto revigorante da individualidade. No texto, para defender a importância e a beleza dos adjetivos, o autor emprega diversas vezes a combinação nome mais característica do nome. Veja, por exemplo, estes casos. Gente, flecha. Flecha é um nome, né? Aí está dizendo que a flecha é dinâmica, onipresente, seria característica do substantivo. Mundo triste, o mundo é o nome, no caso, o mundo é o substantivo. Triste seria a característica do nome, ou seja, seria o adjetivo a que eu estou me referindo ao substantivo mundo. Gosto revigorante, o gosto é um nome, revigorante é a característica do nome. Então, o gosto é um nome, portanto, é um substantivo, e o revigorante é a característica do nome, ou seja, é um adjetivo. Outras vezes, o autor inverte essa ordem, empregando, então, a combinação característica do nome mais o nome. Por exemplo, bom estilo. Foi o que eu falei do homem qualquer e do qualquer homem, né, turma? Resistente a arco. Imprescindível avalista. Em todos esses casos, o autor combinou substantivo mais adjetivo ou, em outra ordem, adjetivo mais substantivo. Para conhecer as características gerais das palavras que fazem parte dessas duas classes gramaticais, vamos estudá-las separadamente nas páginas a seguir. Nós temos Guilherme, João, Isabelle, Bruno, Yuri, Thiago, Ana Clara, Yuri Barbosa, Yuri Araújo, Yuri Barbosa, Lívia e Manuela. 10 pessoas, gente. A turma de vocês são quase 40, não é isso? Classificação geral do substantivo. Olha só, turma. O que a gente tem que pensar para analisar? Eu tenho substantivo, né? Comum e próprio. Eu tenho substantivo, gente, primitivo, que vai fazer par derivado. Eu tenho substantivo simples, que vai fazer par com o composto. E eu tenho substantivo concreto e abstrato, que farão par. Então, olha só, turma. O que você tem que colocar na sua cabeça? Olha só. Eu tenho a palavra menina. Tá? Vamos pegar a palavra menina. Então, eu vou fazer a classificação do meu substantivo todo. Então, olha só, menina. Tem a palavra menina. Menina é comum ou é próprio? Alguém ativa o microfone e fala comigo. Não escreve no chat, não. Falem comigo, por favor. Ativem o microfone. Menina é comum ou é próprio? Comum. Comum. Obrigado, Lívia. Menina é comum. Até porque o substantivo comum são nomes de objetos. Já os substantivos próprios são nome das pessoas, nome dos lugares, estão lembrando mais ou menos? Aí, gente, uma vez eu vi uma professora falando assim para um aluno. O substantivo é comum. Aí o aluno falou assim, mas também é primitivo. A professora, não, é comum. Gente, que isso? O substantivo menino é comum. Então, se ele é comum, ele não pode ser próprio, mas os outros ele pode ser. Agora, o primitivo é o substantivo que vai dar origem a outras palavras. E o derivado é o que vai ser originado a partir do primitivo. Então, a palavra menina,
é primitiva ou é derivada? Respondem aí para mim, por favor. Primitiva. Primitiva, a palavra é primitiva, né, Isa? Obrigado. É primitiva. Agora, eu vou ver se ela é primitiva, ela não pode ser derivada, porque o contrário de primitivo é derivado. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, a palavra menina, o substantivo menina, simples. Simples é quando eu tenho uma palavra só. Composto é quando o substantivo tem mais de duas palavras. Ou seja, pé de moleque, guarda-chuva, guarda noturno. Então, aqui no caso, a palavra menina vai ser simples ou vai ser composto? O substantivo é simples ou composto? Simples. É simples. É simples, ok. Obrigado, Isa. E é concreto ou abstrato? Gente, olha só, uma vez também, a criança, vamos pensar na cabecinha da criança de 5, 6 anos. Ó, substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar. Substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode pegar. Isso foi uma forma que os professores das classes iniciais adquiriram de explicar para a criança e a criança não errar. Mas a gente sabe que a definição não é bem essa. Substantivos concretos são aqueles que existem sem precisar de um outro para existir. Então, no caso, exemplo, a questão interna. Já os abstratos, eles precisam de um concreto para existir. Exemplo, são os sentimentos e as sensações. Exemplo, eu estou com medo, sensação de medo. Então, no caso, quem vai ter medo é o ser humano, que é um concreto. O amor, o ódio, são sentimentos que precisam de seres humanos para existirem. Estão entendendo, turma, mais ou menos? Então, aqui no caso, a palavra menina é concreto ou é abstrata? Cadê o Isa? Ele é concreto, né, turma? Então, olha a definição da palavra menina aí, ó. É comum, é primitivo, é simples e é concreto. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Então, eu tenho comum com próprio, né? Já foi essa parte toda. Vamos ao complemento teórico, né? A classificação substantivo concreto não se... Tá, expliquei aqui. Então, vamos ao substantivo coletivo. Lembram dele, gente, mais ou menos? Hein? Que tinha aquela lista que vocês tinham que decorar, né? No fundamental, no caso de primeiro ao quinto ano, que geralmente no sexto, o professor de português não está muito preocupado com isso, né? Você tem que decorar a lista dos substantivos coletivos. Então, vamos entender mais ou menos o que ele é, né? Vamos lá, alguém lembra qual é o substantivo coletivo de borboletas, por exemplo? Alguém sabe qual é? Sem pesquisar no Google, hein? Ó, o substantivo coletivo de borboleta, turma, é um panapaná. Já ouviram isso? Panapaná. Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Já ouviu, Bruno, falar disso? Não lembro, professor. Não. Pois é, né, Isa? Também, né? Nunca ouvi isso na vida. A Lívia já ouviu? Bacana, hein? Sua professora era comprometida. Ó, tem uma lista aqui, gente. Vamos entender mais ou menos, né? O acervo. O que seria um acervo? Obras de arte. Alcateia seria o quê? Lobos, cardume, peixes, elenco, atores, esquadra, navios de guerra, esquadrilha, aviões, horda, invasores aventureiros. Lembra da Bashir, a irmã do He-Man, que os inimigos eram da horda?
Olha só, turma, vamos à flexão do substantivo em gênero e número, né? Gente, vocês já viram que as pessoas, agora eu nem sei mais que página que eu estou, deixa eu ver aqui, 226. Gente, vocês já viram que as pessoas chegam e falam assim, ó, eu concordo com você em gênero, número e grau. Vocês já viram isso? Em primeiro ano. Vocês já viram quando as pessoas falam isso? Concordo com você em gênero, número e grau. Não, Lívia. É. As pessoas falam muito assim e eu acho que elas acham que elas se tornam muito, sei lá, importantes, inteligentes quando elas falam assim. Por quê? Já, Ana? Porque ninguém concorda em grau, a gente só concorda em gênero e número. Eu vou explicar para vocês agora isso. Então, olha só, eu tenho a palavra menina. Vou pegar menina aí de novo. Tem a palavra menina. Menina é o núcleo, né, do sujeito, é o substantivo. Então, para eu poder concordar, entendam o que é isso que eu vou falar agora, quando eu falo que eu concordo em gênero. Gênero é feminino e masculino. Então, gente, se eu tenho a palavra menina, eu só posso falar a menina. Eu não vou falar o menina. Então, eu estou concordando em gênero. Se é menina, está no feminino, eu tenho que colocar as outras palavras também no feminino. A menina. Eu não vou falar o menina, senão eu estou discordando. Isso é concordância em gênero. A menina bonita. Eu não vou falar menina bonito. Estou concordando em gênero. Para eu poder concordar em número, significa que se a palavra menina está no singular, tudo tem que estar no singular. A menina bonita. Se eu colocasse meninas, eu teria que falar as. Eita, o que eu fiz aqui, gente? Se eu estou falando menina bonita, né? Como é que, se eu estou concordando no plural, eu tenho que falar as meninas bonitas. Né? Eu não vou falar as meninas bonitas, ou não vou falar a meninas bonitas, né? Tudo tem que estar concordando. Isso é concordar em gênero e número. Aí a pessoa fala assim, eu concordo em grau. Grau é aumentativo e diminutivo. Gente, ninguém concorda em grau. Porque em grau vai continuar sendo, a mudança vai ter no singular e no plural. Quer dizer, no gênero e no número, que é o singular e o plural, que é o número, e o feminino e o masculino, que é o gênero. Então não existe essa pirutice que a pessoa vai dizer, concordo com você em gênero, número e grau. Aí depois elas falam assim também, né? Concordo literalmente com vocês, literalmente. Literalmente é maravilhoso para um professor de português ouvir. Né? Esse povo aí de gramática, de literatura, ama ouvir esse tipo de coisa. Vocês não têm noção como que a gente ama ouvir isso. Ó, turma, então tá aqui, né? Menina, gênero masculino e feminino. Se vocês puderem grifar aí. Número, singular e plural. Agora, a flexão do substantivo, né? Em gênero, ele vai se flexionar, né? Menino, menina. Em número, no caso, singular e plural. Então, tem alguns casos aqui, né, gente? Homem ou mulher. Cidadão, cidadãos. Corrimão, corrimão, corrimões. Pardal, pardais. Agora, olha só, turma, tem palavras, né? Tem substantivos que eu vou saber se faz parte do gênero masculino ou do gênero feminino a partir do artigo, né? Porque olha só, eu tenho a palavra jornalista. Se eu tenho a palavra jornalista, como eu vou saber se é homem ou se é mulher?
com o artigo, né? Ó, a jornalista, o jornalista, a jornalista, o jornalista, ok? Então, a jornalista e o jornalista, o pianista, a pianista, eu vou chamar de substantivo comum de dois gêneros. Aqui no caso, turma, seria quando o meu substantivo é biforme, que ele tem duas formas, ou uniforme, né? No caso aqui é uniforme. Então, vamos a um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Ó. A criança. Criança, gente, eu vou falar, olha só. Criança. Criança. Bruno foi uma criança. Lívia foi uma criança. Olha lá, turma. Eu uso uma no feminino para o Bruno, que é menino, homem, gênero masculino, e eu uso uma criança para a Lívia, que também está no gênero feminino e concorda também no gênero feminino. Aqui no caso, nós temos um exemplo de sobrecomum, que é sobrecomum. Ó, gente, a palavra anjo, não existe a palavra anja, anjo. Isabelle é um anjo. Eu não falo que Isabelle é uma anja. Isabelle é um anjo. Ana Clara é um anjo. Manuela é um anjo. Lívia é um anjo. Eu não vou falar que de todos os homens, gênero masculino. Anjo, o anjo, adulto, adulto. Agora, gente, foquem na palavra personagem. O correto é falar a personagem, que no caso seria sobrecomum. Mas é um sobrecomum especial, porque eu posso falar a personagem como eu posso falar o personagem. E aí, se isso acontece, eu posso colocar, flexionar o artigo, eu vou entender que é comum de dois gêneros, mas a palavra sobrecomum não é comum de dois gêneros. A palavra personagem é um caso especial de sobrecomum. Aí você tem que escrever isso, gente. Sobrecomum especial. E ainda, turma, tem o epiceno, né? Que borboleta macho, eu não falo borboleta, né? Os animais e os vegetais. Borboleta macho, certo? Borboleta fêmea. Estão lembrando disso mais ou menos? Borboleta fêmea. Que no caso são os epicenos. Então, eu ainda posso colocar, turma, ó, o que eu posso colocar ainda? Posso colocar. Vocês sabiam, gente, que tem cebola também assim, vegetal? Cebola macho e cebola fêmea. Sabiam disso, turma? Então, eu tenho cebola macho. E eu tenho... Ih, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Eu tenho cebola macho. E eu tenho cebola fêmea. O nome desses... Pois é, Isa, tem... Lívia, tem... O nome desses substantivos, quanto ao gênero, são chamados de epicenos. Tá? Mas aí são classificações de substantivos conforme o gênero, tá bom? Então, turma, vamos lá beber a